Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse é o Evangelho do dia, sou o Frei Alberto. Então, nesse dia 22 de fevereiro, teremos para reflexão o Evangelho de Mateus 16, de 13 a 19. Está escrito aí na capa do nosso trabalho. Evangelho é um evangelho longo, vamos anunciar então o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos esses tempos atrás aí no Evangelho, se não me engano, o Evangelho no domingo, né? O assunto era o mesmo, né? Quem é Jesus Cristo, né? Eu falava na missa, quem é Jesus para nós? Então, o assunto é sobre o que as pessoas pensavam sobre Jesus. Era mais um profeta? Era um dos profetas que havia ressuscitado? Era mais um político ou um militar querendo libertar Israel com as forças de um exército? Quem diz o povo que eu sou? É a pergunta de Jesus. Por que essa pergunta? Talvez porque havia muita confusão a respeito de Jesus. Cada um olhava para Jesus não só com uma simples ótica diferente, mas com interesses diferentes. Essa é a questão. Os pobres olhavam-no como alguém que lhes dava de comer, por exemplo. O povo de Israel, que ansiava por libertação, via Jesus como uma possibilidade de inverter aquela situação de opressão pelos romanos. E os discípulos, como enxergavam Jesus? A pergunta. Talvez essa fosse a maior preocupação de Jesus. Saber o que os outros pensam de nós tem um peso, mas não é o maior peso. O que pensam as pessoas de nós? Bom mesmo é saber o que as pessoas que convivem conosco pensam de nós. Jesus estava vendo e sentindo uma certa fraqueza e confusão advinda dos discípulos, que também tinham, a princípio, o desejo de mudanças estruturais de Israel. Por outro lado, viam as consequências do seguimento, que não eram boas, como perseguições, fugas, e o medo tomava conta deles. Afinal, o que estamos fazendo aqui? Talvez esse fosse o maior questionamento que eles faziam. A fala de Pedro em nome do grupo, mas tem uma salvação, ela vem de Pedro, que resolve essa questão dizendo: Tu és o Messias. O Messias é o Filho de Deus. Não é uma declaração qualquer, é uma profissão de fé. É o que revela ali uma adesão, talvez um pouco silenciosa do grupo, mas uma adesão certa, que demonstrava certa segurança no seguimento. Então a resposta de Pedro diz tudo aí. Senhor, o Senhor não é um profeta qualquer, nem é uma pessoa qualquer, não é a pessoa que vem só nos libertar, nem é uma pessoa que tem um exército por trás. Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. O Messias que todo o povo de Israel esperava ansiosamente. Jesus não estava sozinho, como não vai deixar os discípulos sozinhos, abandonados. Mas a partir desse momento, vamos ver que começa a formar um grupo. E para se formar um grupo é preciso coesão no grupo, né? Vocês não acham? Duro formar um grupo onde cada um pensa uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um tem seus interesses pessoais. Jesus percebia ali, pela resposta de Pedro, que ele podia contar com aqueles discípulos.
que eles formavam um grupo coeso, bom, e que tinha sabedoria também, porque não? Apesar da teimosia de alguns e confusão de outros, era um grupo coeso. E Pedro parecia que fazia essa coesão. Pedro era como um líder que demonstrava o caminho para o grupo. Formaram um grupo voltado para a libertação e também um grupo voltado para o anúncio do reino, anúncio da palavra, mesmo com as dificuldades que eles iam encontrar pelo caminho, porque Jesus falava sempre dessas dificuldades. Não vou para Jerusalém para fazer piquenique, sempre falo aqui. Não vou para Jerusalém para passear, nem para fazer aquela visita necessária uma vez por ano. Vou para Jerusalém para enfrentar todo tipo de dificuldades, e vocês estarão comigo. E o grupo, uma vez que assume ele como Messias, vai estar com ele também. A partir do evangelho de hoje, você poderá fazer a mesma pergunta: o que eu sou para Jesus? O que eu significo para Deus? O que eu significo para Jesus? E é melhor ainda, e quem é Jesus para mim? Importante respondermos essa pergunta: quem é Jesus para mim? Que você tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira, fique na paz, Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Compartilhe nosso trabalho, dê um joinha aí, é muito importante para mim, você dá um ok aí, tá bom? Muito bom para o meu trabalho. Um abraço, tchau, até amanhã.